Eu sou Miguel de Almeida e vou conduzir você pelo nosso Brasil Zil, com várias histórias de diversos personagens, pessoas que ajudam a construir o Brasil com conhecimento, cultura, ciência e tecnologia. Eles desenvolvem trabalhos de mais importantes para nós, para você, para todos, e estão espalhados pelo país. Vamos conhecê-los. Professor, obrigado. Um prazer me revê-lo. Membro da Academia Brasileira de Ciência, foi o segundo brasileiro eleito para a Royal Society, depois do imperador do Brasil, Dom Pedro II, em 1871. Vale lembrar, eleito não como cientista, mas como membro da realeza. Nesse episódio Brasil Zil, vamos conhecer o dia a dia de Carlos Nobre, respeitado cientista brasileiro que se dedica aos estudos e pesquisas do clima e que lança um olhar especial, carinhoso para a Amazônia. E é um dos intelectuais públicos que mais alertam sobre o perigo das mudanças climáticas no país. Vamos conhecer de perto o seu escritório, que fica localizado em São José dos Campos, no interior de São Paulo. E ainda andar com ele pelo INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais. Carlos, como que alguém se torna climatologista? Eu era um adolescente jovem de 16 anos, isso é 1967, e eu e um primo meu que também se tornou cientista da área ambiental, Marcos Sorrentino, nós soubemos que o então, na época, famoso cientista da USP, professor Paulo Nogueira Neto, ia dar uma palestra naquele município perto de São Paulo chamado Embu das Artes. E fomos. E eu e o meu primo, Marcos, ficamos fascinados com a palestra. Ele fazia um belíssimo trabalho sobre a diversidade imensa das abelhas brasileiras. Ele falou dos ecossistemas, da Mata Atlântica, falou da Amazônia. Isso é 1967. E aquilo me fez ficar tão apaixonado por meio ambiente, por nossos biomas, pela biodiversidade. Foi um momento que eu falei na minha cabeça, acho que é isso que eu quero fazer na minha carreira. As tecnologias são muito importantes para nós, de fato, chegarmos a essa conclusão que essas mudanças estão acontecendo numa velocidade mais rápida do que a ciência mostrava. A tecnologia tem ajudado bastante essa ideia de avaliação, de acompanhamento do clima. A partir do momento que, vamos dizer assim, isso da década de 70, começaram os satélites, aí o monitoramento da questão ambiental, inclusive da questão climática, se tornou muito importante. Então nós pudemos realmente começar a comparar como o clima está mudando. E também em função das mudanças climáticas e também da qualidade, até mesmo de melhorar a previsão meteorológica, a previsão de tempo, fez com que também se estendesse muito os sistemas de medidas, das medidas, todos os parâmetros aí do clima. A tecnologia modernizou muito a nossa capacidade de ver o que está mudando. Recentemente se lançou um satélite, que foi o primeiro satélite que mede metano. Metano é um gás importante do aquecimento global, um gás de efeito estufa importante. Mas, de repente, esse satélite começou a ver muito mais vazamento na exploração do gás natural, que as medidas não mostravam isso lá no gás natural. As tecnologias são muito importantes para nós, de fato, chegarmos a essa conclusão, porque são essas medidas do que está acontecendo no clima global do nosso planeta que permitem até nós concluirmos que essas mudanças estão acontecendo numa velocidade mais rápida do que a ciência mostrava. Sem um laboratório desses, o Brasil jamais teria feito satélites, inicialmente em parceria com a Argentina. Os primeiros satélites que ela fez foram testados aqui. O que nós temos aqui, Carlos? Que é um laboratório que testa todos os aspectos da construção do satélite e vê como que uma construção que tem muito material eletrônico, mecânico, responde, que é você traz
todas as peças do satélite, primeiro as componentes, depois você monta tudo, você monta o satélite, bota ele aqui de novo, testa tudo junto para ver como que o satélite vai funcionar. Sem um laboratório desses, o Brasil jamais teria feito satélites, inicialmente em parceria com a Argentina. A Argentina, os primeiros satélites que ela fez foram testados aqui, o INPE continua desenvolvendo satélites. O Brasil não construiu nenhum desses satélites chamados meteorológicos, mas o geoestacionário, que é o que nós usamos muito para acompanhar as nuvens, a meteorologia, esse o Brasil ainda não construiu. Vamos torcer que o Brasil venha a ter a capacidade de construir até esses satélites avançados. Então, no Brasil, nós temos um número muito menor de estação para ver como era o clima lá atrás, em meados do século XIX. A questão das séries históricas, como que foi estabelecido a avaliação de 1 século, 2 séculos atrás? Como vocês, cientistas, foram buscar esses dados? Olha, sem dúvida, esse é um enorme desafio científico também, porque nós tínhamos um número muito menor de estações que mediam as variáveis climáticas, né? As estações meteorológicas. A gente tem essas primeiras medidas com estações muito fortemente, vamos dizer assim, na Europa, algumas também na América do Norte, nos Estados Unidos, a partir da segunda metade do século XIX. Foi aí que começou a ter um número maior de estações. Então, essas estações são aquelas que permitem a gente ver 150 anos como o clima está mudando. Por exemplo, aqui no Brasil, as primeiras estações de medidas de chuva, por exemplo, elas já são do final do século XIX, e depois as medidas que têm estações meteorológicas mais completas, que medem a temperatura também, já são ou do final do século XIX e certamente no século XX. Então, no Brasil, nós temos um número muito menor de estação para ver como era o clima lá atrás, em meados do século XIX. Mas, como já tinham muitas, milhares de estações já desde meados do século XIX, essas são as estações que permitem nós acompanharmos essa evolução do clima. Então, a floresta criou as suas próprias condições no solo para reter a água e durante a estação seca para continuar tendo chuva. Carlos, nesses últimos anos você formulou a ideia dos rios voadores, que se tornou uma imagem assim que hoje todos absorvem, né? De fato, esse nome já havia sido criado na literatura científica nos Estados Unidos desde a década de 70. O que é isso? É uma molécula de vapor d'água que entra transportada do Oceano Atlântico pelos ventos alísios. Ela recicla 5 a 8 vezes antes de deixar a bacia amazônica. O que é reciclar? Vem o vapor d'água, aí aquele vapor, uma parte daquele vapor converte em gotículas nas nuvens, né? Gotículas de chuva, cai chuva penetra no solo, as raízes das árvores chupam aquela água do solo, transportam para as folhas transpiram, sai o vapor d'água da floresta, sobe, forma de novo gotículas, nuvens, cai de novo. Então, esse ciclo, 5 a 8 vezes, cada molécula, ela não caía de chuva e ia direto para o rio Amazonas, ou ela podia ser transportada direto até sair da bacia amazônica. Não, tinha essa imensa reciclagem, muito eficiente, e os Andes criaram realmente uma barreira que praticamente nenhum desse vapor passa por cima dos Andes e vai para o Oceano Pacífico, todos voltam para o Oceano Atlântico. Ali no Cerrado, por exemplo, o vapor d'água dessa chuva vem dos rios voadores. Então é uma eficiência muito grande. Na Amazônia, você tem mais transpiração da água na estação seca do que na chuvosa. Você fala, nossa, na estação seca, mas tem água? Tem. Essa é a água que ficou armazenada no solo. Quando chove muito na estação chuvosa, a água umedece até 7, 8, 10, 12 metros do solo. Então a floresta criou as suas próprias condições no solo para reter a água e durante a estação seca para continuar tendo chuva. Aqui, os Andes criam umas condições muito para a chuva, mas também para uma enorme exportação do vapor d'água. Quer dizer que sem os Andes, o sudeste brasileiro ia ser semiárido. Essa imagem de satélite é do final dos anos 70, dos primeiros satélites meteorológicos dos Estados Unidos, e ela nos ajudou muito a entender muito mais os fenômenos meteorológicos. Por exemplo, vamos olhar aqui o Brasil. Então, isso aqui é uma frente fria que está subindo,
ela chega no sudeste aqui, e veja que ela está ligada aqui com essa chuva aqui no oeste da Amazônia. Antes dos Andes, essas frentes frias vinham pelo Oceano Pacífico e elas passavam reto aqui. Essa região chovia, a Patagônia chovia, tinha outra vegetação. Aqui, onde nós estamos no sudeste, no sul do centro-oeste, era semiárido. Aí o que os Andes fizeram? Duas coisas importantes. Os Andes começaram a surgir 40 milhões de anos atrás, terminou a elevação 4 milhões de anos atrás, e eles começaram a fazer com que aqui os Andes criam umas condições muito para chuva, mas também para uma enorme exportação do vapor d'água. Dá para ver bem aqui os rios voadores, e até um pouquinho aqui dos rios voadores aqui, e você cria essa condição. Um sistema que causa chuva aqui, toda a frente fria está associado com uma, a gente chama, baixa pressão atmosférica, eleva o ar e causa a formação das nuvens, da condensação da umidade e forma as nuvens, alimentado também pelo vapor d'água dos rios voadores que vem da Amazônia, que obviamente é por causa dos Andes, que todo o fluxo aqui vem, os Andes aqui tem 4 quilômetros, esse fluxo aqui corre normalmente na faixa 2 a 2,5 km. Quer dizer que sem os Andes, o sudeste brasileiro ia ser... semiárido. Ou seja, toda essa produção do centro-oeste brasileiro, de grãos, tudo estaria comprometido. Totalmente comprometido. Até o oeste do Paraná, mais ou menos, né? Isso, até o oeste do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, centro-leste da Argentina. A brisa marítima, ela formava durante o dia e esse ar sai do oceano, subia a Serra do Mar e aí quando ele subia a Serra do Mar, o ar esfriava, condensava o vapor nessas gotinhas da garoa. Carlos, tem uma coisa interessante que é São Paulo da garoa, né? Hoje em dia, São Paulo não tem essa garoa. Eu nasci em 1951 e quando eu era jovem, menino, eu jogava muito futebol, toda tarde. Aí quando chegava 3, 4 horas, vinha a garoa, a gente nem parava. Né? O que era, né? A brisa marítima, ela formava durante o dia e esse ar sai do oceano, subia a Serra do Mar e aí quando ele subia a Serra do Mar, o ar esfriava, condensava o vapor nessas gotinhas da garoa. Aí o que aconteceu? A urbanização de São Paulo, ela já aumentou a temperatura de São Paulo, até mesmo da Grande São Paulo, ali, Santo André, tudo, em cerca de 3 graus, 3,5 graus. Muita coisa. Muita coisa. Aí o que aconteceu? É quente o ar e evapora a gotícula. Então, muitas vezes, esse ar úmido da brisa sobe a Serra do Mar. Quando chega lá no topo da Serra do Mar, que é o Parque Estadual da Serra do Mar, ainda forma gotículas, ainda tem um pouquinho de neblina. Mas na hora que esse ar, ainda com gotículas, ele desce a serra e chega no Planalto Paulista, a temperatura ali já está 3, 4 graus mais quente. Aí evapora a gotícula. Desapareceu, a terra da garoa desapareceu. Isso talvez só piore. Só piora, porque com o aquecimento global, mesmo que São Paulo pare de haver ainda a expansão, São Paulo continua expandindo. Então nós vamos observar um aumento da temperatura ainda mais. Por exemplo, vamos comparar o zoológico de São Paulo, que tem ainda uma belíssima vegetação. Durante um pico de temperatura alta, você tem a temperatura do centro do zoológico comparado com uma área super urbanizada, 2 quilômetros do zoológico, acredite ou não, tem uma diferença de temperatura de 8 graus. Como restaurar, como criar restauração florestal urbana? Não é fácil, mas todas as cidades do mundo, para combater a emergência climática e para combater também esse efeito da ilha de calor urbana, precisa aumentar muito a vegetação verde. É uma restauração verde das áreas urbanas. E tem uma outra vantagem a restauração verde. A floresta recrescendo, numa cidade como São Paulo, as árvores removem muito da poluição. E isso diminui a poluição em São Paulo, que traz um enorme efeito prejudicial na saúde de todos os paulistanos. O desmatamento da Amazônia, na Amazônia brasileira, desde a década de 70, ele já passou de 830 mil quilômetros quadrados. Então isso é um mapa
de todos os focos de calor que o satélite pega, pega toda a América do Sul, vocês estão vendo aqui, e vai pegando esses focos, são os pontos fortes de calor, por exemplo. Esse é um sistema que o INPE vem desenvolvendo há muitas décadas, é muito aperfeiçoado hoje, e mostra onde está pegando fogo. Através disso a gente tem ideia do que é o desmatamento também, né? Sem dúvida, grande parte disso vem de queimar a vegetação na agricultura. A maior parte desses aí é o agricultor, o pecuarista usando fogo. Dá para a gente ter uma ideia de quanto já foi desmatado? O desmatamento na Amazônia brasileira, desde a década de 70, ele já passou de 830 mil quilômetros quadrados. E desses, mais de 800 mil quilômetros quadrados, 20%, 160 mil, a pecuária abandonou e a floresta secundária está crescendo. Se nós ultrapassarmos esse ponto de não retorno, a floresta vai se degradando. Em 30 a 50 anos, nós vamos perder entre 50% e 70% da floresta toda. Olha, sem dúvida, as mudanças climáticas, elas aquecem o planeta todo, aquecem os continentes até mais, os oceanos já aqueceram até agora, em meados do século XIX até agora, 0,88 graus Celsius e os continentes 1,5, 1,6 graus Celsius. E também isso em toda a América do Sul. Mas a preocupação maior com relação à Amazônia é a perda da floresta. Por quê? Os rios voadores dependem muito da reciclagem das árvores, que são muito eficientes. Sem isso, o fluxo dos rios voadores vai diminuir muito. Também porque sistemas atmosféricos que formam essa chuva, eles baixam a pressão em cima da Amazônia. A Amazônia tem uma pressão mais baixa do que a pressão atmosférica no Oceano Atlântico. É isso que faz os ventos alísios fluírem, quer dizer, como é que é a meteorologia. Você tem sempre um lugar de mais alta pressão e um lugar de mais baixa pressão. O lugar de mais baixa pressão puxa o ar. Então o vento vem do Oceano Atlântico com mais alta pressão e voa para o lugar de mais baixa pressão. Se você perde a capacidade de reciclagem de água, se você perde a floresta, essa pressão em cima da Amazônia aumenta. Ela vai puxar menos vapor d'água e aí, sem a floresta e com o solo ficando muito comprimido pela pecuária, você acaba diminuindo a reciclagem, se você tira a floresta, a chuva cai e vai direto para os rios voadores vão diminuindo muito de volume. Então, esses rios voadores podem, se a gente perder a floresta amazônica, diminuir 30% até 40% do seu volume, que vai afetar todos os sistemas de chuva ao sul da Amazônia também. Vai ter menos vapor d'água para alimentar esses sistemas. De fato, infelizmente, nós temos uma combinação sinergística das mudanças climáticas e das alterações da vegetação, desmatamento na Amazônia, a degradação da Amazônia, que colocam a Amazônia na beira do precipício do que nós chamamos o ponto de não retorno. Se nós ultrapassarmos esse ponto de não retorno, a floresta vai se degradando. Em 30 a 50 anos, nós vamos perder entre 50% e 70% da floresta toda. A agricultura moderna já é possível alimentar e gerar todos os produtos usando muito menos área. Carlos, essa preocupação que hoje o mundo joga sobre a Amazônia, preocupação com a manutenção da floresta, destruir a Amazônia não é uma consequência só para a Amazônia, também é uma consequência para o resto do país, para o planeta. Não tem muito sentido hoje, com a agricultura moderna, você defender a expansão da área agrícola. Isso não tem mais muito sentido. Mesmo que a população atinja 9 bilhões e meio de pessoas até 2050, depois todas as estimativas mostram aí talvez uns 7,5, 8 bilhões até o final do século, a agricultura moderna já é possível gerar todos os produtos usando muito menos área. Restaurar milhões e milhões de quilômetros quadrados de áreas que hoje estão na agricultura é essencial, a agricultura e pecuária, é essencial para salvar o planeta das mudanças climáticas. Nós precisamos fazer as florestas recrescerem e retirarem bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera por ano. Quanto vai aumentar o nível do mar? Até o final do século, 50 centímetros. Mas o derretimento das geleiras continuará por séculos e séculos.
Nós temos uma evidência, a erosão do litoral brasileiro, né? Isso é resultado já do aquecimento global, né? Sem dúvida, essa erosão do litoral, das zonas costeiras, é um resultado de uma junção dupla, principalmente do aquecimento global. Em primeiro lugar, o nível do mar está aumentando. Do mesmo jeito que a gente está tendo tempestades mais severas no continente, o aquecimento global também está criando tempestades mais severas em cima do oceano. Há ressacas que podem fazer o nível do mar subir mais de 5 metros do que é o nível do mar. Com as ressacas se tornando cada vez mais fortes, essa vai ser uma guerra que nós vamos perder. Por exemplo, se a gente conseguir sucesso no Acordo de Paris, a temperatura não passar de 1,5 graus, quanto vai aumentar o nível do mar? Até o final do século, 50 centímetros. Mas o derretimento das geleiras continuará por séculos e séculos. E também a água mais leve, mais quente é mais leve, ela tem uma densidade menor, ela ocupa um volume maior nos oceanos. Então, esses dois fatores, derretimento das geleiras, dos mantos de gelo que caem no mar e aumenta o nível, e a expansão térmica da água, isso em 1000 anos vai levar ao aumento do nível do mar de 3 metros. Com 3 metros de aumento do nível do mar, não tem mais condição de fazer soluções de engenharia de adaptação. Não tem como fazer uma torre, uma parede, porque você tem os 3 metros, depois você tem os vários metros que as ressacas vão estar muito mais fortes. Então, em outras palavras, mesmo com 1,5 graus, na escala de muitos séculos, mais de 300 milhões de pessoas que habitam hoje zonas costeiras vão ter que se mudar. A nossa ideia para a Amazônia, chamado Projeto Amazônia 4.0, é você trazer a indústria 4.0, combinar a ciência moderna com os conhecimentos dos povos tradicionais, dos povos originários, indígenas, comunidades locais, quilombolas, ribeirinhos, e você desenvolver uma industrialização desses produtos. Carlos, nos últimos anos você tem trabalhado a ideia de um desenvolvimento sustentável na Amazônia. Você cita, por exemplo, o caso do uso da produção, né, e do açaí e da castanha também. Olha, o potencial econômico da floresta em pé é muito maior do que da retirada da floresta e substituída por fazendas pecuárias, por pastagens ou mesmo por agricultura como soja. Por exemplo, 1 hectare de um sistema produtivo com os produtos da floresta, a gente chama sistemas agroflorestais. Quando você tem ali uma densidade maior de alguns produtos como açaí, castanha, cacau e vários outros, dezenas de produtos. Mas você mantém a floresta, só que você tem uma densidade um pouco maior desses sistemas. Sistemas agroflorestais não foram inventados por nós. Os sistemas agroflorestais foram inventados pelos indígenas. Os indígenas há milhares de anos vinham fazendo isso e agora você também pode trazer uma ciência moderna para esse desenvolvimento. E esse potencial, 1 hectare desse sistema agroflorestal, ele gera um lucro 10 vezes maior que pecuária e 2 a 4 vezes maior que soja. Então não faz nem sentido econômico mais manter a destruição da floresta para a expansão da pecuária. 90% do primeiro desmatamento é para a fazenda pecuária e beneficia muito pouca gente. Muito pouca gente. Então, sistemas agroflorestais têm um enorme potencial, como já é demonstrado. A nossa ideia para a Amazônia, chamado Projeto Amazônia 4.0, é você trazer a indústria 4.0, combinar a ciência moderna com os conhecimentos dos povos tradicionais, dos povos originários, indígenas, comunidades locais, quilombolas, ribeirinhos, e você desenvolver uma industrialização desses produtos. Vamos agregar valor aos produtos da biodiversidade amazônica. Então nós já desenvolvemos um laboratório que é uma espécie de uma pequena biofábrica moderna, a indústria 4.0 para a cadeia do cacau e do cupuaçu. Já estamos levando o laboratório para a Amazônia. Nós estamos desenhando 20 cursos de uma bioeconomia de floresta em pé. E o terceiro componente, que é o maior desafio, que eu quero gastar bastante tempo aí na minha estágio final da minha carreira profissional, que é construir o Instituto de Tecnologia da Amazônia. Nós queremos criar um instituto para essa nova bioeconomia. Se estima que a informação genética da biodiversidade do mundo, ela vai ser uma indústria de trilhões de dólares daqui a pouco na economia mundial. O Instituto de Tecnologia da Amazônia vai olhar também o potencial genético da biodiversidade amazônica e todo o potencial dos ecossistemas terrestres, dos ecossistemas aquáticos, em princípio, idealmente falando, todos os países amazônicos.
Hoje a indústria do açaí, que é uma febre mundial, né? Hoje criou-se uma classe média de produtores, né? Ele já traz para a Amazônia mais que $1 bilhão por ano para a economia da Amazônia. Os cooperados, muitos já atingiram a classe média. A classe que o IBGE classifica como B. Todos já atingiram a classe C. Quando a gente vê algumas dessas cooperativas, pela primeira vez na história, os cooperados já têm recursos para mandar os filhos fazer a universidade. O que faz você fazer toda essa movimentação? Nós vivemos uma crise climática que o planeta nunca enfrentou. Desde que existimos nós, Homo sapiens, 250 mil anos, um risco de gerar pandemias e epidemias com a perturbação de todos os ecossistemas, principalmente os tropicais que o planeta nunca enfrentou. Então, comunicar a ciência, comunicar o risco que nós corremos no planeta Terra, me parece ser uma parte importante do meu trabalho. Hoje, aqui em Brasilzil, conhecemos Carlos Nobre, um dos cientistas brasileiros mais respeitados no mundo inteiro. Há um Brasil vibrante, que trepida, que fabrica um futuro diferente para o seu povo, apesar de todos os percalços do presente. Te espero no próximo episódio.